Hoje nós começamos então uma série de mensagens. Nós vamos aí ao longo de alguns domingos ver alguns textos de Salmos com o tema principal, espiritualidade renovada. Começando ano novo, buscando uma espiritualidade então renovada. E hoje nós vamos começar com aquilo que para mim é um dos principais meios de graça que o Senhor deixou para nós, que é a palavra de Deus. Nós temos alguns meios de graça, nós temos o batismo, nós temos a ceia da qual nós participamos agora, nós temos a pregação da palavra, nós temos a palavra do próprio Deus, nós temos a comunhão, o culto em si, mas eu tenho para mim que o principal meio de graça que o Senhor deixou para a gente, e Ele se compromete a partir desse meio de graça nos transformar, nos renovar, esse meio de graça se chama a palavra de Deus. Deus se compromete com a sua palavra na nossa transformação, não é? Deus se compromete com a sua palavra, à medida que nós temos contato com a palavra dele, a nossa transformação, a nossa renovação, porque como diz Romanos 8:29, não é? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é esse cooperar para o bem? É a gente ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E Deus, quando Ele nos chama em graça, quando Ele nos alcança com misericórdia, Ele começa essa grande obra nas nossas vidas, que é nos transformar cada vez mais no melhor bem que nós podemos obter dele, que é termos o caráter do Filho em nós, termos a identidade do Filho sendo cada vez mais moldada em nós. Então, para mim, meus irmãos, a palavra de Deus é essencial nesse processo de Deus de nos transformar nessa nossa caminhada cristã. Por isso que nós vamos começar hoje com o Salmo 19, a partir do versículo 7. Então diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, como eu disse antes, meus irmãos, Deus tem um grande compromisso de nos transformar com a sua palavra. Deus tem um grande compromisso de nos transformar à imagem de Cristo Jesus a partir da sua palavra, através dessa nossa vida de comunhão com Ele. Então, esse Salmo 19 reflete muito bem isso para a gente. Como eu disse, ele é muito conhecido de todos nós. Se nós olharmos do verso 1 ao verso 6, o que nós encontramos nesse Salmo? Do verso 1 ao 6, nós temos aqui os primeiros versículos onde o salmista, ele exalta a beleza da criação, a majestade da criação. Por que ele exalta? Porque ele coloca a criação como sendo aquilo que aponta para o Criador. Então imagine, se toda essa criação é majestosa, é bela, é grandiosa, então imagine aquele a quem criou tudo isso. E após falar da criação que revela o seu Criador, ele vai falar da palavra de Deus, que é o grande testemunho especial desse Criador. Então ali no verso 7,
ele começa falando da palavra de Deus, ele chama essa palavra de a lei do Senhor. A lei do Senhor. E a palavra que o salmista, e muito provavelmente Davi é quem escreve esse salmo aqui, a palavra que Davi usa aqui para lei é a palavra Torá. Vocês conhecem a Torá? Onde nós temos a Torá na nossa Bíblia? Aquilo que os judeus chamam de Torá, que é a lei do Senhor. É onde nós encontramos a lei do Senhor expressa. Nós podemos dizer que toda a Bíblia é a lei do Senhor? Podemos. Mas de forma especial nós temos a lei do Senhor nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, a lei do Senhor. Então, a Torá, a lei, tem a expressão disso, de instrução, de ensinamentos que procedem diretamente de Deus. Então ele está falando, olha, o Criador tem na sua própria lei instruções para as suas criaturas, para que, se a gente quer viver uma vida digna daquele que nos criou, uma vida digna daquele que se revela de forma especial aqui nessa Escritura, nós temos a partir da sua lei, nós temos na Escritura toda a vontade de Deus revelada para vivermos segundo aquilo que agrada ao Senhor, diante dos olhos do Senhor. E aí depois disso, uma característica da lei que ele diz é que, olha só, a lei do Senhor ela é, qual que é a continuidade do versículo aí? A lei do Senhor ela é perfeita. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que a lei de Deus, que a palavra de Deus sendo perfeita, sendo plena, sendo total, ela abrange tudo aquilo que nós precisamos saber sobre como viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. O que nós encontramos aqui são verdades absolutas, o que nós encontramos aqui são instruções divinas, são conselhos divinos, mas não são aqueles tipos de... Sabe quando você vai conversar com um filho, com um amigo, com um conhecido, e você diz assim, olha, eu quero te dar o conselho, e você vê se presta ou não, sabe? Aqui na palavra de Deus, quando a gente fala que a Bíblia é o conselho de Deus, Deus não chega para a gente assim, olha, eu estou te dando um conselho, e você vê se presta ou não, porque tudo que a gente tem aqui presta, né? Dizendo português bem claro, presta. Tudo que nós temos aqui é verdade absoluta. Tudo que nós temos aqui, como disse Cristo, do céu, a terra, tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Ela jamais vai passar, porque o que nós temos aqui é verdade absoluta. Então, são muito mais do que meros conselhos na nossa concepção humana. São conselhos divinos que nos ensinam sobre o que é viver. E se nós não optarmos por esses conselhos sobre vida, nós viveremos os nossos próprios caminhos que levam à morte. Então, meus irmãos, por exemplo, como devem ser os nossos casamentos? Aonde nós encontramos resposta? Na lei do Senhor. Como que deve ser a vida de um homem segundo Deus? Onde nós encontramos? Na lei do Senhor. Como deve ser uma vida de uma mulher que honra a Deus? Na lei do Senhor. Como deve ser a criação dos filhos? Como deve ser o respeito dos filhos para com os pais? Onde nós encontramos essa instrução? Na lei do Senhor. Como que nós lidamos com política, com economia, o que nós fazemos das nossas finanças, dos nossos bens materiais, o que nós fazemos com o nosso tempo livre, como nós comemos, como nós bebemos, como nós usufruímos da vida. Onde nós encontramos? Na lei do Senhor. Então, quando Davi diz que a lei do Senhor ela é perfeita, é porque ela é perfeita. É porque ela abrange todos os assuntos necessários, todas as áreas da nossa vida, para que a gente viva sempre uma vida digna do nosso Senhor. Então, se nós temos esse livro em nossas mãos, e talvez lá na sua casa você tenha 2, 3, 4 versões de Bíblia, e glória a Deus por isso, então usufrua, aproveite essa oportunidade que você tem, faça livre uso desse livro aqui, dessas palavras aqui, porque é somente a partir dessas palavras que manifestam vida em nós, que nós vamos ter a nossa espiritualidade renovada. E depois disso, Davi diz do efeito do Senhor.
o efeito da lei do Senhor, olha lá, a lei do Senhor é perfeita, e qual que é o efeito? Ela restaura a alma. O que isso quer dizer? Quer dizer que na medida em que nós vamos tendo contato com a palavra, com a lei, na medida que nós vamos ouvindo, que nós vamos estudando, que nós vamos lendo, o que essa palavra, ela vai tocando a nossa alma. Essa palavra, meus irmãos, ela nos restaura no sentido de que ela chega aonde nenhuma outra notícia pode chegar. Ela chega onde nós não conseguimos chegar no nosso coração, onde nós não conseguimos chegar nos lugares mais profundos do nosso ser. Nesse sentido, a palavra do Senhor, ela chega, ela é viva, ela é eficaz. Não é isso que o autor de Hebreus diz? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Então não tem nada, absolutamente nada, que fique às escuras diante da palavra de Deus, que não seja trazido à luz diante da palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que tem esse poder transformador e renovador de restaurar a nossa alma. Por isso a lei do Senhor, ela é completa, ela nos transforma em todos os sentidos. E o que é a alma? A alma, no pensamento hebraico, é o centro do nosso ser, é aquilo que nós somos. Onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, onde se encontra aquilo que nós falamos também, as coisas, por que nós temos as atitudes que nós temos durante o nosso dia, por que nós falamos as coisas que falamos. Então, é o que nós somos. Nós somos ser, alma vivente, como diz lá em Gênesis 2. A alma vivente é aquilo que nós somos. Então somente a palavra de Deus, por ser perfeita, ela tem o poder de restaurar aquilo que nós somos. Como por exemplo, um evangelista uma vez, ele pregava em praça pública. E em um desses dias que ele pregava em praça pública, se aproximou dele um homem cético, um homem amargurado com a vida, um homem ateu, que começou a desprezar aquilo que ele falava. Que à medida que ele falava, esse homem falava, as pessoas por não aguentarem com o fardo da vida, com os sofrimentos da vida, as pessoas por não aguentarem com os seus dias maus, então elas precisam de um amuleto. E esse amuleto se chama fé. Então por isso que as pessoas acreditam nessa sua pregação. E aí então depois que o evangelista ele termina de pregar, ele chama esse homem em um canto, e ele propõe um desafio a esse homem. E ele diz a esse homem o seguinte, ele diz assim, olha, semana que vem eu vou estar aqui de novo. Traga um ex-alcoólatra até aqui. E apresente esse ex-alcoólatra que por acreditar nas teses ateístas, deixou o alcoolismo e viveu uma vida transformada. Traga também um casal que tinha o seu casamento totalmente destruído e que por acreditar nessas ideias céticas, nessas ideias ateístas sobre a vida, também teve o seu relacionamento totalmente transformado. Traga uma família que estava com as bases do seu lar totalmente destruído e que por causa das ideias ateístas também foi transformado. Traga alguém que estava desesperado da vida, que estava a ponto de tirar a sua própria vida e que por causa dos livros ateístas, das ideias ateístas, teve a sua vida transformada ao ponto de não tirar mais a sua vida. Daí ele disse, mas semana que vem eu também vou trazer aqui. Quando ele ia concluir, ele disse, semana que vem eu me comprometo em trazer aqui um casal que tinha o seu casamento quase destruído e que foi transformado pela notícia do Evangelho. Uma família que tinha suas bases destruídas e que foi renovada pelo poder do Evangelho. Um homem que era alcoólatra e que foi libertado pelo poder do Evangelho. Alguém que estava ao ponto de destruir, de tirar a sua própria vida e que mudou, e que foi transformado e renovado pelo poder do Evangelho. Então, meus irmãos, por que a lei do Senhor é perfeita? Por que as pessoas foram transformadas, aliás? Porque a lei do Senhor é
é perfeita. Porque a lei do Senhor, ela restaura a alma. Porque a lei do Senhor, ela chega onde nós não conseguimos chegar no nosso interior. A lei do Senhor, ela chega onde nada mais consegue chegar, e ela transforma todo o nosso ser. Eu não sei se vocês viram, mas no final desse ano saiu uma pesquisa, e eu não vou lembrar os números agora, me veio à mente, mas saiu uma pesquisa sobre quantos livros os brasileiros leem por ano. Alguém chegou a ver? Não. Mas aquilo que já era ruim piorou, tá? Aquilo que já era horrivelmente ruim, né? Usando uma hipérbole aqui, piorou ainda mais. Grande parte dos brasileiros não chegam ao final de um livro no ano. Grande parte, muito mais da metade. Eu não vou lembrar essa porcentagem agora, mas é muito mais da metade. Então, meus irmãos, a grande pergunta que fica para a gente como crente: o crente é conhecido como o quê? O povo do livro? Ou o povo do celular? O crente é conhecido como o povo do... Eu não estou falando que você não pode usar a Bíblia no seu celular, use. Se você tem, use. Mas é importante usar. Meus irmãos, então a grande pergunta que vai ficar para a gente no decorrer de toda essa série é que quanto de importância nós estamos dando para os meios de graça que o Senhor deixou para nós. Quanto de importância nós estamos dando para a palavra do Senhor que Ele deixou para nós, e Ele se comprometeu com a sua palavra de por meio dela nos transformar. Quanto você tem se gastado na leitura bíblica no seu dia a dia? Quanto você tem se esforçado para ser transformado pela palavra de Deus no seu dia a dia? Talvez você acaba lidando com pecados antigos. Eu não estou falando que a gente não cai em antigos pecados. Às vezes acontece, mas às vezes. E muitas vezes a gente não consegue se libertar, não consegue deixar vícios antigos, hábitos antigos, porque a gente não se gasta na leitura da palavra ao ponto de sermos transformados por ela. E fique tranquilo, a tua única preocupação é ler, porque quem se compromete por pura graça a transformar a sua vida é o Senhor. É o Senhor. Então use as Escrituras, meu irmão, minha irmã, no seu dia a dia. Amém? Bom quando todo mundo se compromete, né? Primeiro domingo do ano, né? E ele diz mais sobre a palavra de Deus. Seguinte, ele diz que o testemunho do Senhor é fiel. Agora ele chamou de lei, antes ele chamou de lei, agora ele chama de testemunho, porque agora o interesse do salmista é dar uma outra ênfase aqui. Testemunho do Senhor significa a autorrevelação de Deus. Então, como eu disse, a criação revela. Na criação nós temos que a impressão digital do Criador, que nos aponta para uma mente inteligente e perfeita, que criou todas as coisas de forma bela e perfeita. Mas no testemunho do Senhor, nós temos a revelação especial desse Criador para todos nós. Nós temos o testemunho pessoal, é Deus falando sobre Ele mesmo. É Deus falando aqui, meus irmãos, sobre quem Ele é. Por isso que isso é muito importante para a gente. Nós amamos alguém à medida que nós o conhecemos. Nós nos devotamos a alguém à medida que a gente se aproxima, à medida que a gente cria intimidade, à medida que a gente conhece esse alguém. Então aqui nós temos Deus falando: eu sou assim, assim e assado. Como que nós podemos falar, meus irmãos, que nós amamos esse Deus, se pouco nós lemos da sua palavra? Nós podemos amar uma vida religiosa, nós podemos amar aquilo que nós vivemos na família da fé, nós podemos amar aquilo que a gente usufrui do corpo de Cristo, mas se a gente não se devota na palavra de Deus, meus irmãos, eu acho pouco provável a gente amar a Deus de forma verdadeira. Eu acho muito difícil a gente amar a quem a gente não conhece, porque como confiar em quem a gente não conhece? Como confiar em quem a gente não sabe quais são os caminhos, quais são as vontades? Como confiar? Então aqui nós temos esse testemunho pessoal de Deus, falando sobre Ele mesmo. Isso
É incrível, meus irmãos, isso é incrível. Por que Deus deixou a revelação especial dele para nós? Por quê? Então imagine você, lá no Éden, antes de pecar, todos os dias na viração do dia, o que acontecia? Deus descia no Éden. Como isso acontecia a gente não sabe, né? Mas o texto diz que ele descia no Éden, para quê? Para conversar com Adão, para dar instruções. Porque o homem, até mesmo antes do pecado, ele dependia da palavra do seu Criador para viver, para saber os caminhos a seguir. E nós, estamos em uma vida livre do pecado? Meus irmãos, nós estamos diante de uma realidade corrompida, tanto do nosso coração quanto da realidade que nos cerca. Quanto mais nós precisamos do testemunho do Senhor, quanto mais nós precisamos da lei do Senhor, que é perfeita e abrange todas as nossas necessidades, traz conhecimento e transformação para a nossa vida. E ele continua: o testemunho do Senhor é fiel ou verdadeiro, dependendo da sua versão, né? O que isso significa? O testemunho do Senhor é fiel, é verdadeiro. O que isso significa? Que tudo que está escrito aqui é digno de confiança. Tudo que está escrito aqui a gente pode confiar sem titubear, porque não é homem algum que está dizendo essas palavras para a gente, mas é o próprio Deus. E como ele diz: eu não sou homem para que eu minta. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é eterna, ela dura para sempre. Ser fiel é ser digno de confiança. E qual que é o efeito do testemunho que é fiel e que, olha lá, como diz o salmista, o efeito do testemunho que é fiel é que ele concede sabedoria aos simples, ou aos inexperientes, ou aos imaturos. O que isso significa? Que tudo o que nós temos aqui é inspirado por Deus. Tudo que nós temos aqui, meus irmãos, é letra por letra. Cada palavra, cada frasezinha, cada versículo, tudo que você encontra aqui é inspirado por Deus, é revelação especial de Deus. E conforme você tem contato com essa palavra no seu dia a dia, ela vai trazendo para nós aquilo que nos falta e muito no nosso dia a dia, que é sabedoria. Quanto mais a gente se torna sábio, mais a gente vai vendo que a sabedoria nos falta. Quanto mais a gente se torna sábio, mais a gente vai vendo que os desafios que nos rodeiam todos os dias, nós só podemos encará-los a partir da verdade absoluta da palavra de Deus. O que nós temos muito hoje na palma das nossas mãos? Muita informação, não é verdade? Muita informação, um mar de informação. Só que o que a gente faz com tudo isso? É informação, mas informação que não nos transforma. É informação, mas é informação que não nos torna mais maduro, mais experiente. Mas a palavra, meus irmãos de Deus, ela traz maturidade aos imaturos, maturidade aos simples. E olha aqui, crianças, quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando de idade. Vocês podem ser mais sábios do que um adulto, à medida que vocês leem a palavra, escutam a palavra, são transformados pela palavra. A palavra de Deus nunca trata a sabedoria com aquele que tem mais idade, mas ela trata a sabedoria com... Qual que é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. A palavra de Deus nos traz o temor, como nós vamos ver. E o temor nos leva à sabedoria. É isso que nos transforma, é isso que nos renova, meus irmãos. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus, não como sugestão para as nossas vidas, mas é aquilo que Deus requer de nós. É aquilo que Deus exige de nós. E aí, então, a gente aprende de forma prática a colocar a palavra de Deus no nosso dia a dia, e aí então a gente cresce em graça com o nosso Deus. E o texto também diz, no verso 8, que os preceitos do Senhor são justos. Os preceitos do Senhor são justos.
A palavra preceito aqui é uma palavra sinônimo tanto de lei, quanto de testemunho, quanto de orientação, como da vontade de Deus, tá? Então, a palavra aqui, justos, é a palavra juízo. É isso que significa aqui naquilo que o salmista quis trazer para a gente. Porque a Bíblia, ela fala dos juízos de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus? Com certeza. O que nós temos aqui de capa a capa é uma história do amor de Deus em busca de uma humanidade perdida, em busca de pecadores que estão perdidos. Mas a Bíblia também é a revelação de um Deus que é santo, de um Deus que é justo. Então aqui nós encontramos vários dos seus juízos de Deus na história. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, nós encontramos o juízo de Deus? Encontramos. Quando depois do pecado Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Logo depois nós temos a Torre de Babel. Nós encontramos juízo quando Deus ele confunde as línguas ali, ninguém mais se entende, então toda a humanidade é espalhada pela face da terra. Um pouco mais à frente nós encontramos o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, não é? Lembra dessa história que terrível, quando desce fogo dos céus e acaba com toda aquela planície, com toda aquela campina de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus no Egito, talvez o mais conhecido, com as 10 pragas. O juízo de Deus contra o seu próprio povo, contra o povo da aliança, quando ele permite que nações vizinhas invadam Israel e elas sejam a vara de correção de Deus contra um povo que se tornou obstinado em seus próprios pecados e rebelde contra a palavra daquele que os resgatou do Egito anos antes. A Bíblia fala sobre o juízo, meus irmãos, no final dos tempos, sobre pragas, pestes, grande tribulação, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, juízo final, inferno, lago de fogo e enxofre, juízos de Deus. São as determinações de Deus, os decretos de Deus contra o pecado, porque haverá um dia em que Ele vai extirpar todo o mal da criação. E para extirpar esse mal, Ele vai usar da sua justiça, dos seus juízos. A Bíblia fala dos seus juízos. Mas é engraçado que depois disso, o salmista fala que, por causa dos juízos de Deus, ele tem alegria no coração. Por que ele fala isso? Porque o salmista, muito provavelmente, quando ele olha para a história, ele não vê um Deus que criou tudo como um relojoeiro que cria o seu relógio, dá corda e deixa agora o relógio funcionando a sua própria sorte. Não, é o Deus que cria, mas que ainda se manifesta na criação, se preocupa com a criação. É um Deus que criou e que está preocupado com cada ponto da história dessa criação que Ele criou. E prova disso são os seus juízos. Quando Deus intervém para que a história continue acontecendo da maneira que Ele quer que aconteça, com as determinações que Ele quer que essa história continue. Por isso, quando o salmista ele olha para Deus, é um Deus justo, um Deus com seus juízos, um Deus que intervém na história. Ele tem certeza que o seu futuro está guardado pelas determinações de Deus, porque sempre que preciso, ele vai sofrer do juízo desse Deus. O que foi Deus enviando Natã até Davi? O que foi Deus confrontando o pecado de Davi? Foi juízo do Senhor. Então Davi sabia muito bem o que isso significava, até mesmo tendo a certeza de que Deus o seguraria através do sofrimento, como um sinal do juízo de Deus. Eu não estou dizendo que todo sofrimento é juízo, tá, meus irmãos? Mas como foi na vida dele. E a consequência dos juízos de Deus também é temor, como diz o verso 9. O temor do Senhor. O que é temor? Temor nós podemos traduzir como reverência. Nós não temos uma palavra no português assim, bem adequada, que se encaixe perfeitamente na tradução da palavra do hebraico que traz a palavra temor para a gente. Mas a gente pode trazer para a nossa língua como a palavra reverência. É um temor reverente. Como que nós podemos exemplificar isso?
Quem é que gosta de dias assim, temporais? Quem são os doidos, né, que gostam de temporal? Lá em casa é legal porque a gente consegue ter visão assim, 360 graus de onde está vindo a chuva. Quando o tempo começa a fechar, a gente já sabe de onde vai vir o vento, de onde vai vir a chuva. Então, quando está vindo um tempo mais grosso, severo, o que vem junto? Trovões, não é? Relâmpagos. Quando começa aquela tempestade, os raios começam a cortar o céu, a gente olha para aquilo, dá medo? Dá um certo medo. Mas você não tem vontade de parar de olhar, não é? Você tem vontade de ficar ali contemplando aquilo, por mais medo que aquilo te cause. É um temor reverente, ou seja, ao mesmo tempo que você tem medo, você não quer deixar de ver, você não quer se afastar, você quer continuar olhando aquele espetáculo de luzes que vem junto com o temporal. Então, meus irmãos, quando nós traduzimos isso para linguagem bíblica, Deus, quando a gente olha para Ele, é um ser perfeito, é um ser grandioso, majestoso, é um ser totalmente puro, totalmente santo, totalmente belo. E quando você descobre Deus, o que você fica? Você fica admirado pela grandeza, pela santidade. Mas ao mesmo tempo, você se vê como um ser pecador, injusto, que não pode estar diante de um Deus totalmente santo. Você talvez faz como Isaías, quando ele estava lá no templo, quando ele vê a glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele não sai correndo do templo, ele quer ser purificado, porque toda aquela glória, por mais que o causou medo nele, mas ele não podia sair de lá. Isso é um temor reverente, meus irmãos. Quando nós sabemos quem é Deus, sabemos do seu juízo, sabemos da sua santidade, da sua majestade, e que nós somos vermezinhos de Jacó, mas nós não podemos sair da sua presença. Sabendo dos seus juízos, isso nos quebra. Por mais poderoso que esse Deus seja, nós sabemos que se nós pecarmos, mas nós não podemos nos afastar do nosso Deus. Como por exemplo, há uns anos atrás, lá em Cascavel ainda, um irmão, que eu fazia discipulado com esse irmão, ele estava com algumas dificuldades no casamento, e um certo dia ele confessou para mim, a gente lidava com isso, as suas tentações de trair a sua esposa. E a gente conversava e lutava com isso e orava junto. Até que um dia, depois de alguns encontros, ele chegou quebrantado num encontro e ele disse: pastor, depois que eu li uma passagem de Hebreus 13:4, eu caí sozinho no meu quarto, chorando, quebrantado, arrependido diante do Senhor. E todo aquele poder demoníaco sobre mim caiu por terra. Esse texto de Hebreus 13:4, meus irmãos, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus, Ele é justo, Ele é santo, Deus julgará. A palavra de Deus, meus irmãos, também é o livro dos juízos de Deus. Por isso os juízos de Deus trazem temor a nós. Como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de uma vida que agrada a Deus. Muitos crentes, irmãos, estão perdendo o temor, porque perderam o contato com a palavra. Muitos crentes estão se distanciando da fé, porque perderam o contato com a palavra. Isso não vai acontecer em um dia, não vai acontecer em um mês, talvez nem um ano. Mas depois de um longo tempo, por pouquíssimo contato com a palavra, você pode sair, deixar os caminhos do Senhor. Spurgeon diz o seguinte: quando o povo de Deus se esquece ou ignora os juízos do Senhor, este cai em uma calamidade moral e espiritual. Muito se prega sobre o amor de Deus, e não tem nada de errado, mas pouco se prega sobre um Deus que é justo e que tem os seus juízos. E se nós deixamos os juízos de lado,
como diz Spurgeon, o povo de Deus cai em calamidade moral e espiritual. Então nós vimos, irmãos, títulos, vimos características, vimos os efeitos da palavra de Deus em nossa vida. E agora, quais atitudes práticas que nós podemos ter com essa palavra? Então, primeiro, reconhecer o valor dessa palavra em nossa vida. Olha o que diz o salmista no verso 10. Que a lei do Senhor, os preceitos, a palavra é mais desejável do que o ouro. Mas não é qualquer ouro. Qual ouro que é? É o ouro finíssimo. É o ouro depurado. Eu não sei quais foram os seus desejos na virada de ano, né? Eu não sei o que você colocou diante do Senhor como desejos seus para o ano de 2026. Mas como diz a Escritura, meus irmãos, e a gente pode ter certeza disso, muito mais do que confortos, muito mais do que bens materiais, muito mais do que riquezas. A maior riqueza que nós podemos adquirir durante o nosso ano de 2026, o que é? É o contato com a palavra de Deus. É sermos inundados pela palavra de Deus. É sermos transformados, renovados pela palavra de Deus. Então, se você quer ser rico diante dos olhos de Deus, se enriqueça da palavra de Deus. Ela ainda é como um favo de mel, Davi diz. E olhando para a vida de Davi, com certeza ele comeu muito favo de mel, ele sabia o que ele estava dizendo aqui. Porque Davi, ele fugiu muito antes de ser rei de Israel. Até mesmo sendo rei de Israel, ele fugia do seu filho Absalão, que queria tomar o poder à força. Então ele foi por desertos, ele foi em cavernas. Em muitos desses lugares, como era abundante naquela região, você encontrava muito mel. Então Davi matou muito da sua fome com favos de mel, por isso ele sabia. E o mel, meus irmãos, em contato com o nosso organismo, o que ele causa? Energia, né? Vocês já comeram mel quando vocês estão com fome? Quando você está com fome, você vai lá, você pega uma colherada de mel e saboreia. Não traz uma saciedade? Claro, porque é doce também, né? Mas o mel, ele tem outras propriedades. Ele sacia a fome, ele nos dá energia, nos dá força, nos transforma. Então, por isso que ele está dizendo, olha, não tem nada como a palavra do Senhor. E o verso 11... ele diz, olha só o verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. A grande recompensa está o quê? Em guardar a palavra de Deus. Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a nós mesmos. Qual é a melhor forma da gente guardar a palavra de Deus, irmãos? Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. E o verso 12, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Quem já te procurou ao longo da sua vida cristã, falando assim, meu irmão, minha irmã, eu preciso me confessar, eu sou alguém orgulhoso e soberbo? Quem? Eu acho que ninguém. Não é? Como da minha vida também. Eu nunca procurei alguém para falar que eu sou soberbo. Por isso que o salmista faz essa oração aqui. Senhor, tem pecados que eu não quero acreditar que eu sou. Senhor, eu não quero acreditar que eu sou orgulhoso, que eu sou soberbo, eu tenho medo de confessar isso, mas Senhor, você sabe. Então absolve-me, Senhor, porque somente é a Tua palavra que tem o poder de trazer isso à luz diante dos meus próprios olhos. O Senhor é que sabe aquilo que realmente eu sou, porque a Tua palavra, ela me torna irrepreensível. E aí então, meus irmãos, concluindo, o salmista ele finaliza com essa bela oração aqui no verso 14, aliás. Ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Deus, Ele se importa com as nossas palavras, irmãos. Ele se importa. Mas Ele se importa também com aquilo que ninguém vê, que nós sabemos, que são os nossos pensamentos.
As nossas palavras estão aqui, às vezes a gente consegue até camuflar. Mas às vezes a gente consegue até falar contrário àquilo que nós estamos pensando, não é verdade? Mas Deus sabe. Por isso que Davi, ele ora, as palavras dos meus lábios. Porque aquilo que sai dos nossos lábios é daquilo que nosso coração está cheio. E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, não na presença dos outros. Na presença dos outros é lógico, a gente tem que ser verdadeiro, mas sejam agradáveis na tua presença, porque o Senhor sabe se aquilo que eu verdadeiramente falo é aquilo que faz parte verdadeiramente do meu ser. Então, meus irmãos, você quer ter um viver que glorifique a Deus? Você quer ser transformado? Você quer se livrar dos seus velhos hábitos ruins, dos seus pecados antigos? Você quer viver um 2026 frutífero, transformador, renovador? Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida hoje. Leia a Bíblia e faça a oração. Mas leia a Escritura. Seja transformado por essa verdade. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar. Coloque-se diante do Senhor. E se você não tem tido contato com a palavra como deveria, e se você tem tido contato com a palavra, mas tem vivido de uma forma contrária a ela também, peça ao Senhor para que haja com misericórdia. Peça ao Senhor para que te alcance com graça, com transformação, com renovação, porque Ele é comprometido com a sua palavra em te transformar. Se você de forma sincera faz bom uso desse meio de graça que Ele deixou para todos nós. Ore ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelas Suas orientações. Muito obrigado, Senhor, por ter deixado para nós um testemunho fiel de quem é o Senhor, da Sua vontade, da forma que o Senhor quer que a gente viva vidas que glorifiquem a Ti. Deus, nos ajude nas nossas lutas contra o pecado. Nos ajude, Senhor, talvez naquilo que é o nosso principal pecado ao lidar com a Sua palavra, que é a preguiça. Nos ajude, Senhor, e nos faz amar-Te verdadeiramente, para que o contato com a Sua palavra, Senhor, ganhe verdadeiro significado e sentido na nossa existência. Para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Pai, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Deus meu e rocha minha. Amém. Vamos cantar, irmãos.